Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Letícia Borsato e eu sou técnica no grupo Medical Sun. Hoje estarei demonstrando a vocês a parte prática da tecnologia Ultramed MPT, o nosso super lançamento. Para ligar a tecnologia, aciona-se o botão traseiro de liga e desliga e também o botão na lateral, na parte direita do equipamento. Após isso, a tela é liberada e para irmos até a tela inicial, precisamos tocar levemente no visor do equipamento. E então, na tela inicial do Ultramed MPT, visualizamos os aplicadores que vão com a tecnologia. Dentre estes aplicadores está o aplicador 9D para áreas corporais. Este aplicador ele vai com 3 cartuchos, o de 0,8 cm, o de 1,3 cm e o de 1,6 cm, trabalhando diferentes camadas no tecido. Também vai com a tecnologia o aplicador 2D MPT. Este contém 8 cartuchos, o de 1,5, o de 3, 4,5, 6, 8, 10, 13 e 16 milímetros. Temos também com a tecnologia o aplicador Pen MPT. O aplicador Pen MPT ele possui 6 cartuchos. Possui 3 cartuchos para o modo Pen pontual e 3 cartuchos para o modo Pen round. Ambos possuem as profundidades de 1,5, 3 e 4,5. E o quarto aplicador presente na tecnologia é o aplicador íntimo introdutório. O íntimo introdutório contém 2 cartuchos, o de 3 e o de 4,5. Neste momento, iniciaremos a prática com a tecnologia Ultramed MPT. Faremos, na nossa modelo, a aplicação Full Face completa. Então, aplicaremos face, papada e pescoço. Nesta aplicação, eu utilizarei tanto o aplicador Ultramed 2D MPT quanto o aplicador Pen MPT. Em primeiro momento, antes de iniciar a seleção dos cartuchos, para selecionar os mesmos, eu preciso realizar a adipometria local da paciente. A mensuração de adipometria local é necessária na região onde há espessura, sendo esta região terço inferior, papada e pescoço. Região de terço médio, que é a área dos olhos, região de testa, terço superior, não é necessário fazer a adipometria. A gente utiliza o cartucho de 1,5 somente. Para a realização da adipometria local, eu pego espessura de pele e não músculo, tá? Sempre espessura da pele. Então, um pouquinho aqui. E com o adipômetro estou mensurando 8 milímetros de espessura nessa paciente. Eu preciso ter em mente que a espessura do tecido precisa ter o dobro deste cartucho. A minha paciente tem 8 milímetros, não chega a ser 9 milímetros. Para usar o cartucho de 4,5, eu preciso ter 9 milímetros de espessura na paciente. Mas, como há 8 milímetros, o dobro do cartucho de 3 a 6 milímetros, a gente vai estar utilizando o de 3 milímetros de momento. Posso estar realizando também a sobreposição. Então, realizo a aplicação com o cartucho de 3 milímetros e faço a sobreposição com o cartucho de 1,5, trabalhando tanto derme profunda quanto derme superficial. Região submentoniana, vou realizar a adipometria. Aqui, a paciente possui 9 milímetros de espessura. Então, eu posso entrar nesta região, trabalhando com o cartucho de 4,5, depois realizando a sobreposição com o cartucho de 3 e finalizando a aplicação com o cartucho de 1,5. Sempre para a realização de sobreposição de cartuchos, eu inicio com o cartucho mais profundo e depois vou superficializando até chegar no cartucho mais superficial. A higienização da pele da paciente é realizada com sabonete líquido neutro ou clorexidina aquosa. Não utiliza-se álcool 70% e nem sabonete com ácido.
pois utilizamos um recurso que emite calor, aquecimento. Então o risco de hipercromia é maior se você utilizar álcool ou sabonete com ácido. Eu faço o isolamento das áreas de risco para ter exatidão na minha aplicação, conseguir aplicar exatamente no local que é necessário para ter resultado e trabalhar com segurança. Para a marcação, eu peço para o paciente olhar fixo para cima e demarco uma linha para baixo no meio da pupila dela e uma linha para cima também no meio da pupila. Então nós temos forames, né? Que são regiões onde a gente não realiza a aplicação do ultrassom microfocado. Região da glabela, 2 dedinhos de distanciamento. Aqui então, para arqueamento de sobrancelha, estímulo de colágeno também nas linhas frontais, vou poder realizar a aplicação. E aqui eu utilizo o próprio cartucho para demarcar a área de emissão. Então, aqui dentro deste espaço é onde ocorre a minha linha de disparo. Então, eu vou utilizar este espaço, essa delimitação da régua, para demarcar no rosto da paciente. Ó, exatamente essa linha com essa e essa linha com esta. Região de têmpora, isolado também. Canto do olho, um dedinho de isolamento. Também utilizo a régua para demarcar na parte lateral dos olhos. Pode virar um pouquinho. Aqui na região de tragos, início do nervo trigêmeo, deixo 2 dedos de isolamento. Região de zigomático, terço médio, terço superior, ressaltando então que utiliza-se somente o cartucho de 1,5. Aqui, no canto da boca, deixamos 2 dedos de isolamento. Proeminência óssea, eu costumo palpar, para então fazer a demarcação sobre essa linha. E aqui, com a própria régua do cartucho, consigo fazer a marcação dos quadrantes de atuação na região de terço inferior. No outro lado, segue a mesma linha de raciocínio sobre a marcação também, isolando áreas de risco e delimitando as áreas de aplicação. Vamos então para a marcação da região submentoniana. Eu sempre peço para o paciente deglutir. E então eu sinto a região da cricoide, que é uma região que eu vou isolar. É a minha delimitação. Região da tireoide. Sempre palpando proeminência óssea, não aplicamos sobre. E com a régua do cartucho, novamente eu faço a delimitação. Mas nesta região eu vou demonstrar com o aplicador Pen MPT. Então não necessariamente eu precisaria destes quadrantes demarcados. Só preciso deles quando eu aplico com o aplicador 2D MPT. Uma questão da aplicação com o aplicador 2D MPT, se eu for realizar a aplicação com o cartucho dele, eu preciso realizar na papada a aplicação de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. E encontra-se finalizada a demarcação das áreas de aplicação e isolamento das áreas de risco na paciente. Para acoplamento do cartucho do aplicador 2D MPT, sempre esta parte virada para cima e esta parte para baixo. E então realizamos o acoplamento deslizando até a conexão do aplicador.
Percebe-se a conexão após essa sinalização em azul. E então, também na tela do aplicador 2D MPT, após selecionarmos ele, vai abrir esta tela e visualiza-se então que o de 3 mm, o cartucho de 3 mm está acoplado. Conseguimos visualizar. Também é possível visualizar o número restante de disparos no cartucho. Conseguimos remover o som, ou deixar, é opcional. Há o nível de energia, né, a energia em joules, o calor, aquecimento, que vai ser depositado no tecido. Podemos estar parametrizando assim ou aqui, é opcional. Conseguimos também gerenciar os disparos. Então, inicialmente, você vai realizar 40 disparos na região de terço inferior M-face direita. Seleciona 40 disparos e ele vai ficar disparando até finalizar esses 40 disparos. Você tem uma noção para selecionar para a M-face esquerda o mesmo número de disparos também, sem precisar ficar olhando para a tela e se preocupando com quantos disparos foram efetuados. Aqui, conseguimos também ter um intervalo entre um disparo e outro, que geralmente eu costumo utilizar um intervalo menor, em 0,1 segundos, 0,2 segundos, para ser uma entrega mais rápida na aplicação. Consegue realizar esse disparo. Sempre realizamos o disparo no modo contínuo, para obter a linha contínua. E o modo Line ou Line MP, conseguimos selecionar aqui. Então, relembrando o que foi visto na aula teórica. O modo Line do aplicador 2D MPT é aquele modo onde emite até 25 pontos de termocoagulação na linha, com espaçamento entre eles. E o modo Line MP é aquele que emite uma linha contínua, com até 417 pontos de termocoagulação, um colado ao outro, próximo do outro na aplicação, emitindo mais aquecimento, mais dano térmico. O comprimento da linha, que é os 25 milímetros totais para aplicação. E quando for selecionado o modo Line, que é aquele modo dos 25 pontos de termocoagulação com o espaçamento entre os pontos, você pode selecionar o espaçamento de aplicação também, que vai de 1 milímetro a 2 milímetros. Geralmente utiliza-se os 2 milímetros na aplicação para tornar a aplicação mais confortável para o paciente. Com o cartucho de 3 milímetros, iniciarei a aplicação com 0,6 joules. Selecionei os 40 disparos para a M-face esquerda. Selecionei 0,1 de intervalo, segundos de intervalo, modo contínuo do disparo, Line, comprimento 25 milímetros e espaçamento de 2 milímetros. Nesta paciente, foi selecionado no aplicador 2D MPT o modo Line, porque é uma paciente que possui uma face mais magra, uma face que não possui tanta queda, jaws destacado. Então nós vamos emitir um aquecimento mais controlado. A paciente que possui um rosto com maior densidade, paciente que possui aquele rosto com maior tecido adiposo, que você precisa fazer o contorno, modelar, reduzir o tecido, é interessante utilizar nessa paciente o modo Line MP para gerar maior estímulo de aquecimento, porque aí você vai estar emitindo uma linha com até 417 pontos de termocoagulação, uma linha contínua. Neste caso, vamos usar o outro modo, mas as aplicações de ambos são iguais. Nós realizaremos aqui na prática a aplicação no modo pontual, tá? Não podemos realizar varredura com este aplicador, então vamos realizar pontualizado, focando o aquecimento local. Para a realização da aplicação, utiliza-se então o gel neutro, uma fina camada no tecido da paciente e também no cartucho, na película preta. Após isso, faço o acoplamento na pele da paciente, colocando uma leve pressão e realizo o disparo neste botão, o de cima aqui. É modo pontual, tá? Focando o aquecimento. Então eu movimento um pouquinho, faço novamente a aplicação. E assim sucessivamente. Posso ir aplicando toda vez, clicando no botão, ou posso segurar o botão e ir movimentando, o que torna a aplicação mais
rápida, mais prática também. Lembrando que o modo de aplicação, esse modo pontual que eu estou demonstrando aqui, ele vai ser realizado tanto para o modo Line quanto para o modo Line MP. O modo de aplicação para ambos é igual, o que muda é o número de pontos de termocoagulação emitidos. Sempre durante a aplicação é importante ir verificando com a paciente o sensorial, se está confortável, se está insuportável, e aí você vai alterando a dosimetria na tecnologia. Finalizou os 40 disparos, já sinaliza aqui, zerou meu número de disparos e também finalizou, não consigo mais disparar. Sempre é importantíssimo utilizar o gel neutro na aplicação, porque o gel neutro ele é um meio condutor da onda ultrassônica. Agora realizei a troca do cartucho, estou com o de 1,5 acoplado. E vou realizar na região de terço médio a aplicação, terço médio e terço superior com o cartucho de 1,5. Agora estou realizando a aplicação com o de 1,5, cartucho de 1,5, na região da testa. Também sempre no modo pontual de aplicação, focalizando a energia, fazendo um disparo próximo do outro. Conseguimos visualizar na região uma leve hiperemia, o que é comum com a aplicação do ultrassom microfocado. Agora realizarei a aplicação na hemiface direita da paciente, fazendo a mesma movimentação do outro lado. Sempre seguindo a aplicação com uma leve pressão na pele da paciente e a movimentação com um disparo muito próximo do outro, no modo pontual. Relembrando que no terço inferior eu estou utilizando o cartucho de 3 milímetros, de acordo com a espessura tecidual da paciente mensurada com um adipômetro. No terço médio eu utilizei o cartucho de 1,5 e no terço superior também. Finalizada a aplicação na região da face com o aplicador 2D MPT, então agora vou realizar a aplicação na região submentoniana com o aplicador PEN MPT. Utilizarei na região o cartucho do aplicador PEN MPT, o cartucho Round. Então o Round ele tem um comprimento maior do que o PEN pontual. O PEN pontual ele é desta forma, tá? Então o pen round, a emissão dele é circular, emitindo o modo round circular com até 25 pontos de termocoagulação, com distância entre eles, ou também pode emitir o modo round MP com o modo circular com até 417 pontos de termocoagulação, emitindo muito mais aquecimento e realizando maior dano térmico. O pen pontual, com estes cartuchos deste tamanho, eles realizam na forma pontual, que aí vai um disparo por vez e tem que fazer a movimentação de acordo com a frequência, que após isso eu consigo mostrar na tela. Em primeiro momento, seleciono o aplicador PEN MPT, eu já estou com o cartucho acoplado, então ele vai fazer a calibração desse cartucho, desse transdutor, como sinaliza na tela. Então aqui conseguimos visualizar o cartucho acoplado, o número do cartucho. Aqui selecionamos a energia em joules para aplicação
podemos fazer a seleção dessa energia. Selecionamos o intervalo entre um disparo e outro, assim como no aplicador 2D MP. O disparo, se ele vai ser único ou automático, geralmente seleciona-se o automático. O modo round, com até 25 pontos de termocoagulação, neste modo circular, com espaçamento entre eles. Ou o modo round MP, que é aquele círculo contínuo com até 417 pontos, e não selecionamos espaçamento, tá? Então, aqui para aplicação, queremos gerar mais estímulo de aquecimento, dano térmico. A paciente possui uma flacidez na região da submentoniana, assim como uma gordura local. Então, vamos realizar maior dano térmico com o modo Round MP. Iniciarei a aplicação com 0,8 joules e visualizarei o sensorial da paciente. Ela irá me informar se está sentindo muito ou se está fraco e eu vou aprimorando aqui no equipamento. Para disparar com o aplicador, seleciona-se este botão, clica e vai fazendo a movimentação. Para remover o cartucho, pressiona-se este botão. Então vamos iniciar a aplicação. Posiciono o cartucho na região. Eu posso fazer com ele tanto o movimento vai e vem, quanto o movimento circular. Vou iniciar a aplicação. Estou fazendo o movimento vai e vem. Mas também há a possibilidade de fazer movimento circular. De acordo com o tamanho do local de aplicação. Lembrando que estou usando o modo Round MP. Estou emitindo em um disparo circular até 417 pontos de termocoagulação. Olha como já reage o tecido, já gera hiperemia local, meio que de imediato, por conta desse dano térmico ser maior. Consequentemente, o estímulo é maior também. No aplicador PN-MPT, para remover o cartucho, aperta este botão e puxa. E para colocar, você tem os engates no cartucho. Então, posiciona conforme for o acoplamento e empurra. Você vai sentir vibrar, sinalizando que está calibrando na tela e que foi acoplado o cartucho. Tirado o cartucho Pen Round, irei acoplar o cartucho Pen Pontual para realizar a aplicação na região do pescoço da paciente. Para acoplamento, existem os engates no cartucho, que são acoplados conforme o encaixe no aplicador. Pressiono, foi realizado o acoplamento. A tela, tanto para o cartucho Pen Pontual quanto para o cartucho Pen Round, é a mesma tela, é do aplicador Pen. Então, conseguimos visualizar aqui, com o acoplamento do cartucho Pen Pontual, que precisamos parametrizar a energia em joules, que vai de 1 até 8 joules. Mas geralmente iniciamos numa base de 4 joules e vamos averiguando o sensorial do paciente. E aqui, para o Pen Pontual, precisamos parametrizar a frequência para definir a velocidade de aplicação. Quanto maior a frequência, mais pontos eu estou depositando por disparo e vou precisar aumentar a velocidade de aplicação para dispersar esse aquecimento. Então, por exemplo, selecionei 1 Hz de frequência. Eu vou estar depositando 1 ponto por segundo, 1 ponto de termocoagulação por segundo. Selecionei 4 Hz de frequência. Eu vou estar depositando 4 pontos de termocoagulação por segundo. Então, a minha movimentação vai ter que ser maior para dispersar esse aquecimento. Utilizarei aqui 4 joules e uma frequência de 5 Hz, onde precisarei fazer uma movimentação vai e vem o circular com maior velocidade para conseguir dispersar essa energia e não concentrar tanto. Foi realizada a aplicação do gel neutro na região e também no cartucho. E agora vou realizar a aplicação na região do pescoço com o aplicador PN-MPT com o cartucho Pen Pontual.
Então, como estou com 5 Hz, vou fazer vai e vem e vou movimentando. Posso fazer sobreposições até eu perceber que a região vai ficando hiperêmica. Posso fazer movimento circular também, sempre deixando o aplicador pressionado para não superficializar esse aquecimento. Conseguimos visualizar a hiperemia local. É um sinal de que posso ir para o outro lado de aplicação, que já está ok de aquecimento. Conseguimos visualizar que nesta sessão, na parte direita do pescoço, realizei 240 disparos com a pena, pontual. Agora eu vou realizar do outro lado, respeitando sempre o isolamento das áreas de risco e fazendo uma movimentação mais rápida por conta da frequência selecionada, os 5 Hz selecionados. Se eu quiser gerar uma hiperemia mais rápido, eu posso selecionar uma energia em joules maior. Eu estou com 4 joules nessa paciente. Movimento circular também. E vou dispersando a energia na região. E no total, 480 disparos na sessão na região do pescoço com o aplicador PEN MPT, cartucho PEN pontual. Conseguimos visualizar o número de disparos na sessão sempre em cima no visor, na tela, na parte onde diz sessão. Em todos os aplicadores eu consigo visualizar. Realizaremos agora a aplicação prática com o aplicador 9D, que é para regiões corporais, com espessura maior de tecido. A minha paciente nesta prática possui 20 milímetros de espessura na região de abdômen. Deste modo, eu vou utilizar o cartucho de 0,8 centímetros do aplicador 9D. Se esta paciente possuísse 40 milímetros de espessura, eu poderia utilizar o cartucho de 1,6 centímetros e sobrepor o cartucho de 1,3 e o de 0,8 centímetros, trabalhar diferentes profundidades. Como ela possui somente 20 milímetros, eu vou trabalhar com o cartucho mais superficial, o de 0,8 centímetros. Para a realização do acoplamento, ele possui os encaixes no cartucho e também no aplicador. Encaixo no centro e nas laterais e empurro. Após isso, conforme o acoplamento, irá sinalizar a luz azul de que o cartucho está acoplado. Assim como na tela da tecnologia visualizo 0,8 centímetros, que é a profundidade do cartucho acoplado. Para aplicação na região abdominal da paciente, eu vou isolar as áreas de risco. Então, vou fazer o isolamento da região de suprailíaca, região óssea, região óssea, sempre palpando, e um dedo ao redor do umbigo. Lembrando que sempre para definir o cartucho de utilização é preciso fazer a adipometria local da paciente, né? Verificar a espessura de tecido para definir esse cartucho. Após o isolamento das áreas de risco, vou realizar a demarcação com a régua, delimitado já na régua o tamanho do cartucho do aplicador 9D, que é 4x4, onde conseguimos realizar até 576 pontos de termocoagulação por disparo em 24 linhas. Então, vou realizar a marcação. Para a parametrização do cartucho do aplicador 9D, inicialmente seleciono a energia de utilização, que eu costumo iniciar em 5 joules e ir verificando com a paciente o sensorial dela. Seleciono os pontos de aplicação no disparo, os pontos de termocoagulação no disparo, que eu vou deixar 576 e vou verificando
Se ficar muito quente, né, insuportável para o paciente, eu baixo o número de pontos antes de baixar a energia. O formato será esse formato total em quadrante para emitir as 24 linhas. E após isso, eu consigo selecionar o pronto para iniciar minha aplicação. Realizo a passagem de gel neutro tanto na região do abdômen quanto na região do cartucho. A aplicação deste cartucho ela é pontual, assim como do aplicador 2D MPT. Não realizo varredura. Faço o acoplamento no quadrante, colocando uma leve pressão. O meu guia para acoplamento é sempre aqui esta régua, que eu sei que eu estou emitindo o disparo dentro deste espaço. Então, eu seleciono o botão disparo. Enquanto estiver disparando, uma luz verde se acende aqui em cima no aplicador e eu sinto vibrar também este aplicador. Conseguimos visualizar após o disparo a hiperemia local e eu migro para o próximo quadrante, que no caso será o nosso próximo disparo. Seleciono o botão disparo, a luzinha verde acende e na tela conseguimos visualizar quantos pontos ainda faltam ser emitidos. Na parte onde diz restantes, é quantos pontos ainda faltam ser emitidos no disparo, assim como linhas. Vai sinalizando aqui na tela e você consegue visualizar em tempo real na sua aplicação. Assim como sinaliza em cima, onde diz sessão, o número de disparos efetuados até então nesta sessão. Com a finalização do disparo, volta a luzinha azul e aqui visualizamos que a tela parou também. Pode ser realizada a aplicação com o aplicador 9D na região de abdômen inferior e na região de abdômen superior para fazer sustentação, ancoragem. Podemos trabalhar em sentido lifting com o aplicador PEN MPT no modo Round MP ou com o aplicador 2D MPT no modo Line MP. Isso vai gerar muito mais dano térmico e a gente vai conseguir também atingir com a profundidade de 4,5 a nível de SMAS, melhorando a aparência, fazendo uma harmonização neste abdômen e a abertura de umbigo triste. Para acoplamento do cartucho do aplicador íntimo introdutório, conectamos no centro do aplicador e empurra-se para a conexão total. Após isso, seleciona-se o aplicador íntimo e a tela sinaliza que é necessário realizar a calibração deste cartucho. Então, vamos confirmar e ele vai fazer essa calibração, essa rotação do aplicador. Após a calibração finalizada, a tela abre para parametrização. Conseguimos visualizar na tela que o cartucho de 3 mm está acoplado, assim como o número restante de disparos neste cartucho, e se fôssemos realizar uma sessão agora, iria sinalizar o número de disparos realizados na sessão. Em primeiro momento, então, parametrizamos a energia em joules, que vai até 1,5 joules de energia. A rotação, 350 graus totais. A angulação entre um disparo e outro. O espaçamento entre um ponto e outro de termocoagulação na linha do disparo, que é efetuada dentro desta região.
comprimento da linha 25 milímetros. Importante não alterar, deixar a linha total. E o disparo automático. Então acopla-se o aplicador com a paciente em posição ginecológica, numa angulação de 90 graus, e ele vai fazendo a rotação automática, disparando automaticamente no local, com estas parametrizações selecionadas, onde é possível visualizar esta rotação sendo efetuada também aqui nesta parte da tela. Encerramos então a nossa prática com a tecnologia Ultramed MPT. Qualquer dúvida que você tiver após assistir a este treinamento, pode estar entrando em contato com o nosso canal de suporte do Grupo Medical Sun.